Olá, muito boa noite. Sexta-feira, 21 de janeiro. Acesse portalguará.com e fique atualizado sobre tudo o que acontece e assista a nossa programação ao vivo. Veja os destaques de hoje. Dirigentes do Partido dos Trabalhadores se encontram com o pré-candidato Carlos Brandão. E vejam também, já são mais de 1.470 famílias desabrigadas no Maranhão por conta das chuvas e cheias dos rios. A partir de amanhã, os ônibus do transporte coletivo que passam pela estrada do Araçagi vão trafegar exclusivamente por um novo corredor no centro da rodovia. Os pacientes de ortopedia do Socorrão 2 são transferidos para uma nova ala, reformada. E ainda, a primeira rodada do campeonato do Testaram Positivo para a Covid-19. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Guará. Começamos o Jornal da Guará de hoje falando de sucessão estadual. No meio dessa semana, houve uma reunião no Comando Geral do Partido dos Trabalhadores na cidade de São Paulo. De lá, veio uma resolução de se reunir com os dois principais candidatos ao governo do Maranhão, o vice-governador Carlos Brandão e o senador Everton Rocha, ambos ligados ao grupo do governador Flávio Dino. Cumprindo a resolução, ontem, o comando petista recebeu o pré-candidato Carlos Brandão. Veja na reportagem. Há 10 dias da reunião que vai definir o futuro do grupo governista, a indefinição segue igual. O que tem mudado é a maré. Ora está favorável para um lado, ora para o outro. Na quarta-feira, uma declaração do pré-candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, alegrou o pré-candidato, o Everton Rocha. Sabe, nós defendemos a candidatura do Freixo no Rio de Janeiro. Nós defendemos a candidatura do Flávio Dino. Agora, o companheiro Flávio Dino tem um candidato dele, que é o vice, que é do PSDB. Ele sabe que é difícil a gente apoiar o PSDB. Nós temos a candidatura do Everton, então ele vai ter que se acertar lá para facilitar a nossa vida. A declaração foi vista por alguns como um descarte do vice-governador Carlos Brandão. Posição endossada pela cúpula do PT nacional. O entendimento do ex-presidente Lula e da cúpula nacional do PT parece ser compreendido, mas não necessariamente seguido pelo Diretório Estadual no Maranhão. Tanto é que um dia após ele fazer o pronunciamento onde se posiciona a respeito da disputa política aqui no estado, o diretório do PT no Maranhão se reuniu com o vice-governador do estado, Carlos Brandão. O encontro entre Brandão e PT aconteceu na sede do partido. Estiveram presentes nomes importantes da legenda, como o presidente estadual, Francis Marmelo, os secretários de estado, Felipe Camarão, Gilbert Alves, Luiz Henrique e Francisco Gonçalves, os deputados Zé Inácio e Zé Carlos, os vereadores do Coletivo Nós, entre outras lideranças. O grupo defende o nome de Carlos Brandão, não pela afinidade partidária, mas pela ideia do grupo que caminha junto desde 2015. Até por isso, quem defende a candidatura do tucano vê a declaração dada por Lula de outra forma. Uma mudança de partido não deixaria Brandão simplesmente fora de um campo contrário ao PT. Poderia colocá-lo de vez dentro da esquerda. A porta para tal caminho está sendo sinalizada em direção ao PSB, hoje o principal aliado do PT no campo nacional, com proposta até mesmo de criar uma federação. Esse caminho parece ser o mais adequado a Brandão, caso queira estar no mesmo palanque de Lula. A ideia chegou a ser sugerida publicamente pelo deputado estadual Duarte Júnior. No entanto, em uma análise mais fria da entrevista concedida a um grupo de repórteres onde pareceu rechaçar o PSDB, Lula fez um sinal de paz com o partido, ao afirmar que respeita o PSDB de Fernando Henrique, de Alckmin e de outros nomes importantes.
E eu espero que o Alckmin esteja junto, sendo vice, não sendo vice, sabe? Porque me parece que ele se definiu de fazer oposição definitiva, não apenas ao Bolsonaro, mas também ao dourismo aqui em São Paulo. É importante lembrar que o PSDB do Dória não é o PSDB social-democrata do Mário Covas, do Fernando Henrique Cardoso, do Zé Serra, criado no período da Constituinte. O que todo mundo sabe por aqui é que Brandão não divide o mesmo prato tucano com Dória, pré-candidato do PSDB à presidência da República. Diante disto, ainda é prematuro dizer que alguém está fora do jogo. Jogo este que só acaba quando o juiz apita. No caso, o apito ainda está com Flávio Dino. O resultado do último boletim divulgado pelo Corpo de Bombeiros mostra que já são mais de 1.470 famílias desabrigadas no Maranhão por conta das chuvas e cheias dos rios. São 16 cidades em situação de emergência e mais 15 que estão em alerta. Os bombeiros ajudam na entrega de alimentos e fazem vistorias nas estruturas atingidas pelas águas e atuam no resgate e recondução das famílias e no transporte de profissionais da saúde. Na cidade de Imperatriz, uma das mais afetadas, as equipes também distribuíram brinquedos em todos os abrigos públicos, alcançando 240 crianças. A permanência das famílias em abrigos é necessária para a segurança de todos que residem em áreas atingidas, até que seja seguro o retorno para as residências. E agora o Jornal da Guará vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, neste final de semana, começa a funcionar o corredor exclusivo de ônibus na estrada do Araçagi. Eu volto já. Estamos de volta. A partir de amanhã, os ônibus do Sistema de Transporte Coletivo que passam pela MA 203, mais conhecida como Estrada do Araçagi, vão trafegar exclusivamente por um novo corredor implantado bem no centro da rodovia. Chamado Pavimento Rígido, o trecho faz parte das obras de requalificação do trânsito da região. O condutor do veículo precisa ficar bem atento quando passar neste trecho da MA 203, também conhecida como Estrada do Araçagi. Toda esta parte que tem o pavimento de cimento é exclusiva para os ônibus do Sistema de Transporte Coletivo. Chamada de pavimento rígido ou corredor cinza, a área vai da antiga rotatória com a Avenida São Carlos até as proximidades da sede recreativa do SESI. Ela é parte da primeira fase das obras de requalificação da MA 203. Isso vai propiciar maior mobilidade para o próprio transporte coletivo em si, melhor fluidez no trânsito para os veículos que trafegam na região, porque a gente está tirando os ônibus do asfalto e jogando eles numa faixa exclusiva para eles, então aquelas paradas que os ônibus fazem, que às vezes gera um pouco de congestionamento, a gente vai estar eliminando essa situação e vai estar melhorando a vida das pessoas dessa região, a nossa expectativa. Para garantir mais fluidez e melhorias para o trânsito, os ônibus que trafegam pela avenida vão usar o novo trecho, incluindo os ônibus do transporte urbano gerenciados pelo município. Por enquanto, eles devem circular na faixa no sentido bairro-centro. E o sistema de transporte urbano, nós estamos em diálogo com o CMTT, como eles têm que entrar nos bairros, né? Esse sistema de transporte deles, eles adentram ali as intermediações da Vila Luizão e as linhas vão para aquelas áreas. As linhas municipais elas vão até aproximadamente ali a UPA, onde tem um retorno de quadra. Então, após esse retorno, após essa rotatória, eles também irão utilizar, no sentido bairro-centro, que a gente chama, o corredor exclusivo, o pavimento rígido. Os passageiros vão ter 4 paradas de ônibus dentro do corredor cinza. A primeira em frente ao Marista, a segunda em frente à UPA do Araçagi, a terceira próxima ao Centerlar e a quarta em frente ao antigo retorno do Berro. Em breve, também será implantado no trecho o programa Expresso do Trabalhador, ônibus gratuito para atender os moradores, trabalhadores da região. Todo o sistema de transporte metropolitano, né, que é regulado pela Agência de Mobilidade Urbana, irá utilizar 100% nos 2 sentidos o corredor.
atendimento principal do que a gente chama de cabeceira, que são os municípios São José de Ribamar, Raposo, Passo do Lumiar, serão, vamos dizer assim, os grandes beneficiados. O fluxo vai melhorar significativamente e o tempo de viagem vai reduzir drasticamente. O usuário do transporte coletivo de São Luís, que fez cadastro e conseguiu receber o benefício do cartão cidadão, tem até terça-feira que vem para fazer a retirada do cartão. Quem fez o cadastro e não finalizou ainda pode finalizar também até terça-feira. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de São Luís emitiu um comunicado onde alerta que o prazo do recebimento do cartão cidadão não deve ser prorrogado. Logo, quem não for finalizar o cadastro ou buscar o cartão perde o benefício. O cartão cidadão garante viagens gratuitas às pessoas que ficaram desempregadas, que residem em São Luís, que não estejam recebendo seguro-desemprego e não possuam nenhum outro tipo de benefício de transporte municipal. Com o cartão dá direito a passagens gratuitas no sistema de transporte urbano de São Luís. E o crédito vale por 90 dias. Então, fique atento. Com o aumento de casos de Covid e casos de gripe, os medicamentos antigripais andam em falta nas farmácias de São Luís. É o que você vai ver daqui a pouco. Não saia daí, eu volto já. A previsão é que para a madrugada de amanhã, a partir das 3h43min, a baixa-mar estará medindo 0,6 centímetros. Às 9h45min, a pré-mar estará com 5,5 metros. Às 15h59min, a baixa-mar estará medindo 0,9 centímetros. E às 21h56min, a pré-mar estará com 5,6 metros. Estamos de volta com o Jornal da Guará. A Prefeitura de São Luís antecipou a vacinação de crianças de 9 a 10 anos sem comorbidades para os dias 21 e 22 de janeiro. Crianças de 10 anos devem se apresentar no dia 21 e as de 9 anos, dia 22. Todos devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis. No local da vacinação devem ser apresentados os documentos como RG, certidão de nascimento, CPF e cartão do SUS. Não esqueçam. Lembrando que crianças que tenham apresentado sintomas gripais ou Covid-19 só devem ser vacinadas após 4 semanas. Os locais de vacinação são SEBRAE, Centro de Vacinação UEMA, Centro de Vacinação UFMA, Drive-Thru Shopping da Ilha, IFMA Maracanã e Drive-Thru do Selma. Levem suas crianças, vacina salva vidas, sim. A situação dos hospitais públicos, sempre um gargalo na administração pública, sempre lotados e tendo que dar um jeito para atender a todos. As unidades de emergência são sempre as mais sobrecarregadas. Essa semana foi dado mais um passo no sentido de melhorar essa situação. Os pacientes da ortopedia do Hospital Clementino Moura, o popular Socorrão 2, foram transferidos para uma nova ala, reformada e com a instalação de novos equipamentos. O Hospital Socorrão 2 é uma das referências no estado em tratamento de ortopedia. Há anos, a unidade de saúde serve como primeira porta para atendimento de urgência e emergência daqueles que sofrem fraturas e lesões complicadas. Durante muitos anos, também se viu e ouviu histórias que já não se enquadram mais na atual situação da unidade de saúde, principalmente quando o assunto for a ala C da ortopedia. A ala C do Hospital Dr. Clementino Moura é destinada para o atendimento de pacientes ortopédicos. Conta com 31 leitos distribuídos em 8 enfermarias, com banheiros exclusivos, além de mais um banheiro para uso pelos pacientes, sala de prescrição e posto de enfermagem. Após a reforma, que durou menos de 4 meses, a unidade recebeu macas novas, poltronas para uso dos acompanhantes, novos suportes para soro, cardioversor e carro de emergência. Totalmente recuperado, o setor foi inaugurado esta semana
e já está em pleno funcionamento. Uma obra muito grande que contemplou não só a parte física, que é isso que a gente pode verificar aqui, mas todo um reparo hidráulico, elétrico que era necessário ser feito. Então foi uma obra que exigiu de nós uma estruturação muito grande de rede, porque o hospital é um hospital de emergência, né? Então a demanda da porta não para. Foi uma requalificação, né? Vocês podem ver, é um ambiente completamente diferente do que a gente tinha anteriormente no hospital, mas que não ficou só nisso, né? Só nisso que a gente pode verificar. Foi feita toda uma readequação física que era necessária para o setor. Quem trabalha há muito tempo no local viu de tudo por aqui. Caso da enfermeira Wagner, há 22 anos no hospital. Hoje, coordenando a ortopedia, ela diz que melhorias já foram feitas e podem ser percebidas facilmente por quem trabalha no hospital. Essa reforma veio trazer dignidade, né, aos pacientes que saíram dos corredores, né, que antigamente era uma realidade que a gente tinha, que era pacientes pelos corredores, uns pacientes que não tinham definição de prazo de cirurgia, e tudo isso vem mudando ao longo dessa nova gestão. O médico que coordena o serviço de ortopedia também destaca que as mudanças ajudaram a melhorar o atendimento. Isso daqui demonstra exatamente que é um passo de cada vez, né? Ou seja, se nós conseguirmos reformar essa ala por completo, a gente tem condições de melhorar o hospital como um todo. Logicamente que é um hospital que é porta aberta, um hospital que não para, não tem como fechar ele para fazer tudo mais rápido. Então é todo um processo gradativo, né? Então assim, se nós conseguirmos um setor, nós vamos conseguir o hospital todo. Olha, é uma grande conquista para a população, um marco na saúde pública do nosso município. Era triste de ver a situação do Socorrão 2, principalmente nessa ala, onde os pacientes costumavam ficar jogados mesmo nos corredores, com macas velhas, paredes sujas, além dos funcionários que não tinham um local adequado, né, para trabalharem, e aí vinha aquela desmotivação. Eu sempre disse, o Socorrão é um dos melhores hospitais públicos do nosso estado, com excelentes profissionais, os melhores profissionais do estado trabalham nos nossos socorrões. O problema é a grande quantidade, o volume, o atendimento, a grande demanda, o hospital não consegue atender a tanta gente. É um grande sacrifício, os nossos profissionais estão de parabéns por conseguirem dar conta do recado e agora com essa nova estrutura tudo vai ficar melhor, pacientes melhor acolhidos, profissionais trabalhando de forma mais humana. E é isso que a gente espera para a nossa saúde pública, é isso que a gente espera para a saúde de São Luís e do nosso estado. Que mais obras possam acontecer, que o município possa avançar ainda mais em saúde pública. Não só São Luís, na verdade, o estado do Maranhão. Você esteve gripado esses dias? Teve um parente ou conhece alguém que esteve com algum sintoma e procurou um simples descongestionamento, não encontrou? Provavelmente a resposta é sim, pois com o surto de gripe misturado com o crescimento de casos de Covid, as vendas de medicamento antigripais nas farmácias dispararam nas últimas semanas. A procura por remédios para coriza, febre e dor de cabeça, muitos comercializados sem receita, triplicou em alguns estabelecimentos, na comparação com o mesmo período do ano passado. E assim como os testes de Covid, muitos medicamentos sumiram das prateleiras. O surto de gripe tem provocado uma corrida por remédios que estavam em falta nas farmácias. Em São Luís, estoques de antigripais, descongestionantes nasais, xaropes e sprays de própolis que não precisam de receita médica ficaram vazios. As distribuidoras também acabaram sofrendo com isso, né? Para poder suprir a demanda da população, que infelizmente acabam buscando as farmácias, que é um meio mais rápido, né, e acesso a essas medicações, infelizmente. Segundo este farmacêutico, a movimentação tem sido intensa e esse surto de gripe fora de época também provocou a falta do remédio mais prescrito pelos médicos para o combate ao vírus, o Antux, que ainda está em falta. Foi uma situação bem complicada, né? Faltou muita medicação, xaropes, os antigripais de forma geral, todos eles faltaram nesse período inicial do ano
período que a gente teve uma grande demanda aí por parte da população. O paracetamol, que age para aliviar febre e dor no corpo, também ficou em falta. Os farmacêuticos estavam com bastante dificuldade com as distribuidoras. Geralmente, essa época do ano, todo mundo está voltando do recesso e ninguém esperava por esse surto. Hoje a gente acabou já recebendo alguns distribuidores já com a quantidade bem maior, já não aquela quantidade mínima, mas aumentou a quantidade sim, e com isso eu creio que até o final do mês tudo se normaliza. Mas aos poucos tudo tem voltado à normalidade e o cliente já consegue achar MIPs sem dificuldade. Normalmente eles estavam procurando as medicações que eram ali os xaropes, né, que são medicações que são muito utilizadas aí para o tratamento desses sintomas gripais, os antitérmicos, paracetamol, dipirona, bastante vitamina C, todo mundo estava procurando e foram todos os medicamentos que faltaram. Nos hospitais a movimentação continua intensa, tanto prontos socorros públicos quanto privados registram aumento de pacientes e longas filas de espera para atendimentos nas últimas semanas. Desde que o ano começou, o atendimento a pessoas com sintomas de gripe aumentou em 300% no estado. Olha só, com grande número de casos de Covid e também com esse surto gripal, é importante que você permaneça se cuidando, seguindo aí os protocolos, usando máscara, usando álcool em gel, mantendo o distanciamento social, porque essa é a melhor saída. Com a falta de testagem em massa, fica muito difícil a gente conseguir identificar o que de fato é uma simples gripe e o que é Covid. Então, se você está sentindo os sintomas e estão leves, fique em casa, tome o seu medicamento, claro, aqueles que podem ser comprados sem receita, coisas mais inofensivas como uma vitamina C, beba bastante água, use aquele xaropinho e fique aí cuidando em casa. Procure um hospital mesmo em casos mais graves. Na dúvida, entre gripe e Covid, se os sintomas pesarem, aí sim, procure uma emergência e faça aí todo o seu tratamento adequado e tenha uma boa recuperação. E antes da gente encerrar, vejam só essa. A primeira rodada do Campeonato Maranhense foi cancelada pela Federação Maranhense de Futebol. O jogo entre Tum-Tum e Cordino não vai poder ser realizado porque nada mais, nada menos que 11 jogadores do Cordino testaram positivo para a Covid-19. A partida vai ser remarcada pela FMF e o Tum-Tum estreia contra o Motoclube no dia 30 de janeiro em São Luís pela segunda rodada. O Cordino recebe o São José no mesmo dia em Barra do Corda. Os jogos valem pelo Grupo B. Os jogos do Grupo A desta primeira rodada, IAP e Sampaio e Pinheiro e Juventude, também foram adiados. Com isso, o jogo de fato que abre o campeonato entre São José e Motoclube vai acontecer neste final de semana no estádio Niozinho Santos. Infelizmente, a gente não vai poder aí acompanhar essa partida do Tum-Tum, né? Eu fiquei triste, estava bem ansiosa por essa partida. Na verdade, eu sou boliviana, mas até gosto de Tum-Tum. Eu vou ficando por aqui. Tenham uma ótima noite, um ótimo final de semana. Na segunda-feira, Hugo Reis vai estar de volta na bancada do Jornal da Guará. Foi uma grande satisfação estar com você e contar com a sua companhia. Até a próxima. Boa noite.